Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro nesse dia muito importante na história contemporânea do nosso país, porque algo impensável há algum tempo atrás está tendo início no dia de hoje, que é o julgamento para se colocar no banco dos réus uma série de militares de alta patente, militares da reserva e um ex-presidente da República já inelegível e comprovadamente golpista e criminoso. Isso não é pouca coisa. Eu vou aqui dar alguns pitacos iniciais, fazer aqui algumas projeções e algumas análises, e mais tarde, depois do almoço, eu estarei aqui com vocês aqui para já traçar as primeiras impressões do que nós assistiremos, né? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, mande seu comentário, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Entrando aqui nas primeiras impressões, os advogados já estão chegando no plenário da primeira turma e as entrevistas do lado de fora, elas chamam a atenção porque é sempre o advogado querendo traçar um perfil moral do seu cliente. Então, o advogado Braga Neto foi entrevistado ali na entrada do plenário, né? E aí, qual a expectativa do senhor? Eu quero dizer que o meu cliente é um homem de reputação ilibada, tem 42 anos de serviços prestados à pátria e tal. Como se o currículo dele pudesse ser um passaporte, uma garantia que ele não cometeria um crime aqui no nosso país, contra a nossa pátria. Se você pegar todos os currículos dos militares golpistas de 64, todos eles tinham serviços prestados à nação e alguns deles até lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, isso não significa um passaporte, uma absolvição para essas criaturas. E na América Latina, todos os militares que deram golpes também, eles tinham currículos também ilibados. Só para pegar um exemplo aqui bem marcante, né? O Augusto Pinochet era uma pessoa que estava colada em Salvador Allende, gozando da confiança absoluta dele. E foi um traidor golpista, implementou uma ditadura sanguinolenta, sangrenta no Chile, sem falar nos outros militares na América Latina inteira. Então isso é para enganar as pessoas, para trazer um verniz, enfim. Mas o julgamento hoje não é para oferecer emprego, não é para ver currículo, quem teve o melhor currículo, é para julgar se as figuras que estavam à frente do nosso país cometeram crimes ou não cometeram crimes. Infelizmente, há uma desproporção muito grande entre todo o discurso que está sendo feito pela extrema-direita, a repercussão que alguns jornalistas dão nos grandes veículos de comunicação, aqui nas redes sociais, sobre o que aconteceu nesse 8 de janeiro, o que motivou esse 8 de janeiro. Quem foram os sujeitos ativos, quem que agiu por omissão. E uma coisa é certa, não precisa ser Einstein. Se você conversar com qualquer pessoa fora do nosso país, ela, contando a história, as pessoas poderiam perguntar, mas vem cá, quando o Bolsonaro perdeu as eleições, por que ele não mandou as pessoas irem para casa? Por que ele ficou calado? O que ele queria com o silêncio dele, sabendo que as pessoas estavam esperando justamente que ele tomasse alguma decisão golpista? Evidentemente, ele nutriu essas pessoas dessas expectativas. Ninguém foi para o 8 de janeiro porque recebeu uma mensagem psicografada de um alienígena, de um extraterrestre. Não, é porque no imaginário dessas pessoas, eles estavam aguardando de 72 horas em 72 horas que o Bolsonaro, o covarde, traidor, o bandido mor da nação, fosse fazer alguma coisa. E aí, tudo que se tem de informação já, que a gente vai ver ao longo desse processo todo, inclusive independe de uma delação de Mauro Cid, porque tudo aquilo que foi descoberto no telefone dele, no telefone dos outros, e em tudo aquilo que foi apurado pela Polícia Federal, rastreamento de localização, enfim, os documentos apanhados, as agendas, os depoimentos de outras pessoas envolvidas, dos generais, dos militares de alta patente, tudo isso já faz um arcabouço gigantesco para colocar essa gente na cadeia durante muito tempo. Agora, no julgamento de hoje, dando aqui os primeiros pitacos, nós veremos a apresentação do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai ser certamente muito contundente, certamente ele vai procurar ali sublinhar os pontos marcantes ali e vai procurar também sublinhar, né, a importância do que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, e depois vai passar a palavra para o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, que certamente vai fazer um relatório muito conciso,
quando a gente lê as peças do Ministério Público sob a tutela, sob o comando do Paulo Gonet, a gente vê que as peças são muito enxutas e elas elas têm muita informação. Então, isso vai dar um desenho muito interessante. A partir daí, nós vamos ver a sucessão de advogados fazendo uma série de performances, muito mais para as redes sociais do que para um efeito prático. Muitos ali vão certamente dizer, olha, esse julgamento já está em cartas marcadas, enfim, essas coisas a gente vai ver algumas vezes. Vão arguir muitas vezes ali que não tiveram direito à defesa, que a defesa foi cerceada, enfim, para deixarem para mais adiante a discussão sobre o mérito, qual foi a participação ou não participação que eles vão alegar no meio dessa história. Agora, enquanto isso, nós estamos tendo uma grande batalha de discursos, ou como muita gente diz, né, de narrativas, porque a figura do inelegível continua a contaminar uma parcela muito importante da sociedade com as suas mentiras, tentando algum tipo de mobilização e preparando um terreno para a fuga, um terreno justificador, como ele sendo uma figura perseguida e alguém perseguido não tem alternativa, ele teria que fugir do Brasil, e aí ele tem que ser muito bem vigiado, muito bem cercado, porque o covarde vai querer fugir. Agora, lamentavelmente, ele recebe espaços de um programa como esse que ele foi ontem, né, desse apresentador aqui, que eu não sei se é jornalista, mas ele fez ali o papel ali de um sparring, né, de um levantador de bola para o Bolsonaro e para o Tarcísio, que repetiram as incontáveis mentiras que o Tribunal Superior Eleitoral favoreceu o Lula, enfim. Até fiz algumas anotações aqui de alguns pontos importantes para conversar com vocês. E teve ali o Dudu Bananinha, que apareceu também nessa live do Bolsonaro, e foi muito longa essa live, e que propicia ao Bolsonaro ele discorrer sobre as suas mentiras de uma forma muito elástica. Engraçado, ninguém pergunta absolutamente nada que incomode o Bolsonaro, né? Do que nós tivemos ontem lá. O ponto principal é que ele falou que a Carla Zambelli prejudicou ele e que ele não podia mostrar na campanha eleitoral que o Lula defendia o aborto, que é mentira, que o Lula estava reunido com o traficante, que era mentira, que o Lula ajudou lá a Ahmadinejad no Irã a ter mais proximidade com armas nucleares. Então foi, gente, uma baixaria muito grande. E o Dudu Bananinha dizendo, olha, o Bolsonaro indo para a cadeia, ele corre o risco de ser morto. Com certeza ele será morto. E o Bolsonaro, com certeza, será morto. Gente, que coisa mais fantástica, né? Extraordinária que tem na cabeça dessas criaturas. Como também fosse mais uma justificativa para ele não ir para a cadeia. Então, a pedra está cantada. Ele, primeiro, está minando a credibilidade do judiciário, as decisões judiciais, criando um ambiente de perseguição política e que, se for para a cadeia, será morto. Portanto, né, só resta para ele a fuga. Então, gente, olha, a situação está bastante desenhada e sempre utilizando a tal da Débora como uma vítima, uma coitada e tal. Então, eles estão pegando isso e a calhordice total consiste em pegar essa mulher como um símbolo de uma injustiça, de uma suposta injustiça aqui no Brasil, para conseguir um projeto de anistia passando pelo Congresso Nacional e tendo aprovação. E para beneficiar quem? A Débora? Não, para beneficiar ele, Bolsonaro. Porque o projeto que está lá, que está sendo discutido, guarda esse espaço para proteger o bandido, o criminoso. E se alguém chegasse e fizesse uma emenda, vamos fazer uma emenda aqui nesse projeto, vamos colocar só essas pessoas aqui, nome, CPF, essas aqui que foram julgadas, enfim, e vamos anistiar essas pessoas aqui. No outro dia o Bolsonaro já estava abandonando esse projeto de anistia, ele já estava deixando essa discussão de lado. E, como nós já discutimos aqui algumas vezes, nesse tipo de crime não dá para menosprezar o que fez essa gente, o que fez uma pessoa como a senhora Débora. Agora, nós estamos numa desproporção muito grande de discursos,
porque essa extrema-direita, a omissão dos grandes veículos de comunicação para esclarecer a sociedade, estão possibilitando que muita gente caia nessa armadilha, que a mulher é uma pobrezinha, que não foi tanto assim, que não teve golpe, e que ninguém viu nada, e que não tinha minuta, e que ele não fez nada, que ele não estava no Brasil. Então, vai um monte de gente acreditando nessas histórias aí. E nós aqui vamos fazendo contraponto, esclarecendo as pessoas, mostrando que nesses crimes que tem vários atores, necessariamente todos não fazem a mesma coisa. Se você tiver um crime de extorsão mediante sequestro, com 20 pessoas agindo, e uma pessoa na esquina, com um radinho, com celular, para avisar se, caso a polícia aparecer, que os bandidos têm que se desarticular ou para proteger os bandidos, uma vez a quadrilha toda presa, essa pessoa que estava ali com o telefone celular, sem fazer absolutamente nada, a não ser estar com o telefone celular, ela responde pelos crimes que a quadrilha praticou na extorsão mediante sequestro. Se bateram na vítima, se maltrataram a vítima, se torturaram a vítima, se mataram a vítima. Aquele que está lá fora, ele vai responder também por esse resultado. Então, do mesmo modo, quando essa gente fica usando os batons e tal, olha, ela era mais uma criatura que estava fomentando, estava atuando para um propósito, e o propósito era destruir a nossa democracia e perseguir pessoas como você e eu, torturar pessoas, mandar para as carceragens, acabar de fato com o Estado de Direito e, sobretudo, violentar cada vez mais direitos humanos, porque essa gente, eles passaram a ser defensores de direitos humanos agora, né? Eles sempre repudiaram essa história toda. Então, eu queria traçar aqui essas previsões iniciais com vocês. Performance dos advogados será para recorte na internet, o discurso será o da vitimização, o discurso será panfletário, o discurso será para questionar o Poder Judiciário, eles farão isso de uma forma muito polida, né? Porque senão eles vão tomar também umas trombadas ali. E, a partir daí, nós teremos um julgamento no final do dia. Eu acredito que será muito difícil no final do dia, mas provavelmente amanhã teremos já os votos dos ministros para converter essas criaturas de indiciados para réus. A conferir. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, porque eu vou acompanhar também vários canais aí, vendo os meus amigos, acompanhando aqui as análises dos amigos, as impressões do público, e depois eu faço um resumão e venho conversar com vocês, tá legal? Um grande abraço, até lá, tchau!